E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E ele tem uma história muito interessante, que até é da onde surgiu o Lectures in Physics, né? Que é o famosão, o livro dele, que são 3 volumes. Que foi quando ele voltou, os caras mandaram ele dar uma aula e ele falou, cara, não sei essa aula. E aí ele teve que... Ele foi um cara que deu meio uma revolução ali com as coisas dele, né? Sim. Ele deu uma coisa diferente. Sem dúvida, cara. Uma linha de aula totalmente disruptiva. Totalmente. Fora do padrão de todo mundo vir ensinar aquela... Tudo bem, Feynman o cara é uma grande inspiração. do Prêmio Nobel, né? Mas tudo bem, mas ele foi um cara que quebrou. Mas eu acho que são ele habilidades quebrou esse diferentes. sistema. O fato de ser ganhador do Sim, Prêmio Nobel claro. é uma coisa. O fato de ele ser um excelente comunicador e professor é outra. E ele é um dos poucos caras que era bom nas duas coisas. É. E aqui eu acho que ele foi revolucionário. Aqui ele era genial e tal, mas aqui ele fez um negócio muito louco. Que, cara, vou dar umas aulas diferentes. Ele quebrou o sistema, né? Quebrou. Ele quebrou. Aí, tá vendo? Não, ele é uma grande inspiração. Inclusive, como eu te disse, o nosso curso de física chama Lições de Física. Inspiração baseado no Lectures. nos livros. Exatamente. Entendi. E eu citei o Feynman aqui, agora eu não lembro por quê. Eu sei que citou o Feynman ou foi que citei o Feynman? Você. Eu citei o que falou do Feynman? Agora, no Lições de Física, no Lectures on Physics, lembrei. No prefácio tem ele conta uma história lá sobre as lições, sobre o livro, ele fala uma coisa muito interessante, que é a seguinte frase: o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. E na sala de aula eu pude experimentar isso. Cara, na maior parte das vezes que eu tô aqui, ensinando que vai cair na prova e tal, eu não acho que eu tô fazendo educação. Mas, nesses 20 minutos que eu parei e falei, quer saber, eu cumpri aqui minha tabela, ninguém vai me cobrar, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu vou fazer um negócio maluco, supérfluo, na parte que é inútil, que não vai cair na prova. Aí, se você consegue cativar e despertar o interesse no aluno, trazer ele, olha que louco que é, cara, sem entender a natureza. Ali eu sinto que o poder da educação foi eficaz. Nessas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo, em que ele é inútil. Inútil no sentido de que não é nada pragmático, não cai na prova, não cai no vestibular. O aluno, você serve para quê? Para nada, mas a parte mais importante da educação é essa. Acho que é a única que faz sentido, o resto é dispensável. Então, isso também eu aprendi e busquei essa inspiração lá com o Feynman, que eu acho que é, de novo, voltando aqui agora, né, o papel mais importante do professor é encontrar essas ocasiões, essas oportunidades em que a educação é supérflua, é inútil. Porque, cara, você se ensinar o que vai cair na prova e tal, por muitas vezes é um negócio tão utilitarista e pragmático que dificilmente aquilo vai impactar o aluno. É totalmente mecânico, cara. Pega o teorema de Pitágoras aí e tal, faz 10 vezes, você aprendeu mecanicamente o que faz, forma de Bhaskara e tal, e até hoje todo mundo fala, eu tenho que usar a forma de Bhaskara, cara, porque o que você fez na escola realmente não servia pra nada. O processo interessante é entender de onde que vem aquilo, como que se constrói matematicamente e entender a lógica por trás. Agora, repetir 20 vezes que é o que você fez realmente é inútil. Então, nesse sentido, eu acho que o aluno, quando sai, isso não serve pra nada, eu entendo, cara, acho legítimo, porque do jeito que ele fez, realmente é inútil, né? Não serve, o Feynman é demais. O Feynman é um cara que eu acho que tinha que ser ensinado ele, cara. Em vários níveis, entendeu? Tem uma história, um livro muito bom, inclusive, se você não leu, vale a pena ler. É tipo meio que uma autobiografia do Feynman, chama O Senhor Só Pode Estar de Brincadeira, Senhor Feynman. Você conhece? Tem uma tradução há pouco tempo, que é... Conta uma história no livro, que é o seguinte, na década de 60, quando o Feynman estava no Brasil, ele veio uma vez aqui para uma palestra, aí achou muito louco o Brasil é foda, né? E aí depois ele voltou, aí ficou aqui tipo quase um ano, foi a época que ele foi pro carnaval, aprendeu os instrumentos, aprendeu português e o caramba quatro. Aí ele ficou dando aula numa universidade no Rio de Janeiro, não me lembro qual que era. E tem uma história que ele fala assim, cara, eu estava dando aula para os alunos do último ano do curso de física, ou seja, os caras que foram os meus professores, os seus professores, né? Curso de formação de professores de física. Aí ele falou assim, eu percebi uma coisa muito interessante. Se eu perguntasse, olha como que a parada é muito mais complexa, né? Os professores, os caras que nos ensinaram, ele falou assim, se eu perguntasse para os caras uma coisa, de um jeito, eles me respondiam na ponta da língua. Mas se eu mudasse a forma como eu perguntava, eles já não sabiam de nada. Aí ele falou assim, eu perguntava para esse cara, o que é polarização? Aí todo mundo falava, pá, tintim por tintim, a palavra igual estava escrito no livro.
totalmente memorizado, né? Aí eu perguntava, pô, legal, o que tá acontecendo ali fora? Ele mostrava ali, né, pela janela, então uma reflexão da luz ali no mar e tal. Era exatamente o fenômeno da polarização. E todo mundo olhava e falava, não sei e tal. Cacete, você não entendeu nada, cara, você memorizou. Ele fala isso, cara, os alunos memorizaram um tanto de coisa, mas eles não tinham entendido nada. E aí, tem um dia que ele vai dar uma palestra, quando ele tá saindo já do Brasil e tal, pô, o cara era o Feynman, tinha muito prestígio e tal, todo mundo já via ele como referência, ele foi dar uma palestra para todo mundo. E ele fala no livro, ele fala, cara, meu objetivo naquela palestra era provar que não se ensina física no Brasil. Porra, olha que foda. Isso falando porque ele ensinava para os caras que foram os nossos professores, né? E aí ele vai e fala assim, e ele conta essa história, por exemplo, lá na palestra, fala, cara, isso não é física, a galera memoriza um tanto de coisa, reproduz, ninguém tá entendendo nada. Aí ele vai dar o exemplo, cara, então o sistema é muito falho, etc e tal, faz as críticas dele. Ele fala, mas tem 3 alunos aqui que fugiram a regra e tal, são caras que conseguiram entender, que sabiam criticar as coisas, que entenderam o processo. O sistema não é 100% falho, mas ele é péssimo. Aí disse que, no meio da palestra, um aluno levanta a mão e fala, ô, professor e tal, você me citou aí como exemplo, né? Mas, na verdade, eu vim da Alemanha, cara. Eu não me formei no sistema de ensino brasileiro, então eu não sirvo como exemplo. Aí um outro cara levanta a mão, não, eu me eduquei, na verdade, no período da guerra, que ele não teve aula, eu tive que estudar em casa sozinho. E um outro levanta a mão, ou seja, aí ele conclui a palestra falando, cara, os únicos caras que ele deu de exemplo de que fugiram a curva, né? Foram caras que falaram, não, mas eu não estava aqui, eu não me formei aqui, eu usei sozinho, usei na Alemanha. Aí o Feynman conclui falando, cara, eu sabia que o sistema era ruim, mas 100% é terrível. E, enfim, acho que isso talvez de algum jeito conclua nossa crítica aqui, ó. Concordo muito com o Feynman, cara. Muito mesmo com ele. Feynman é demais. Leiam aí o Feynman, cara. Quem nunca leu. O Feynman foi um cara que participou do Projeto Manhattan, né? Foi um cara muito E ele foi o cara que descobriu a treta lá, né? Que deu problema na missão espacial, né? Sim, o componente foi ele lá. Que descobriu o problema da Challenger. Ele já estava velhinho, né? Quando ele descobriu, mas foi ele que descobriu. Tem um outro livro dele que é muito bom, que são as cartas que ele escrevia. Pra esposa? Pra mãe. Pra mãe. Tal, é legal demais, cara. A história dele... O Feynman é uma figura incrível. Ele é uma grande referência em educação, além de ser um grande cientista físico, porque em educação. Ele tem umas coisas que a galera não vai saber, mas ele tem uns métodos de estudar, né, cara? Sim. Do Feynman, né? Uhum. Tem um método... Entra aí agora, aí, ó, você escreve aí, ó, método Feynman para você estudar. É um método que esse cara aí desenvolveu, que era um método que ele usava para estudar. Uhum. E hoje é famosíssimo, né? Sim. O método Feynman, não é? O Feynman como um todo é super famoso como cientista, educador e tal, mas eu tenho ele como uma grande referência em educação, cara, como professor, e o que ele fazia é o que eu me inspiro muito, que é isso que a gente tá falando, é um negócio meio disruptivo. Ele falava assim que você só aprendeu mesmo uma coisa se você consegue transmitir ela. Uhum. Se você não consegue transmitir, quer dizer que você não aprendeu nada. Que é meio esse lance aí de você aprender só para resolver ali, chegar no resultado certo. Isso aí não é aprender. Para ele não era aprender. Uhum. O aprender é que o cara tinha entendido e conseguia passar a informação para frente. Sim, isso é bom. Era... Teve um dia que a gente fez no canal lá, uma vez, uma live sobre até matemática, né? Pô, se em física é ruim o conhecimento do pessoal, em matemática ainda é pior, né? E o objetivo que eu falei com a galera da matemática era que quem tivesse ali, né, pudesse entender como que andava a sua base em matemática. E aí foi uma live muito legal, cara, porque era uma live só de perguntas. Eu falei, não vou responder nada, vou te fazer perguntas. Se você sabe responder, é o que você falou, né? Discorrer, você sabe. Se você não sabe, cara, então você não entendeu. Aí eu falei, como assim? Qual que é a resposta? Eu falei, não, cara, isso aqui eu não vou te dar resposta. Isso aqui é só pergunta que eu vou te fazer. Porque quem conhece, quem entende aquilo, sabe responder, sabe discorrer, sabe explicar isso aqui. Então, a resposta é a parte fácil. Eu posso te passar as respostas, vai memorizar elas, mas a pergunta é a parte importante, né? E saber desenvolver nela. Exatamente, é isso aí. Então fica aí, ó, a direção. Vamos ver. Vinha um outro Feynman aí, né? Daí. Vamos ver que é você aí, ó. Pô, que é isso? Quem me dera, né? Me inspiro nele demais. Se a gente fizer um pouquinho do que ele fez na educação, eu vou estar extremamente satisfeito, né? Legal demais.